Olá. E aí, gente? Estamos aqui para nossa live. E aí, galera? Esperar aqui a Eriquinha entrar. Esperar a dona Érica. Vou ficar aqui nesse ângulo belíssimo, porque, né? Não tô em casa, estou no consultório. Oi, oi! Venha! E aí, Eriquinha? Como é que tá? Oi, amiga. Oi! Tá me ouvindo? Tô. Meu Deus. Que honra! Que honra estar aqui contigo. Tu viu minha mensagem que entrou um barato no meu quarto? Na hora da live. Misericórdia, socorro, que morte! Eu tô aqui, trancada. Deus me livre e guarde. Ainda bem que eu tô no consultório, que não tem chance disso acontecer. Ai, meu Deus. Meu Tu fica pior até que horas? pesadelo. Hã? Tu fica até que horas? Depende do dia, mas eu vou ficar até às 8, que é a hora que termina a nossa live. Ai, top. Tudo, tudo na minha carreira. Tudo pra você. Tudo pra mim. Ai, amiga, sério. Sempre fico nervosa em lives. Olha, tem uma Maria Eu já fiz Érica. tantas que eu nem me estresso mais. Eu chego na live, tipo, vamos que Pois é. vamos. Já Já temos o tá não, a humilhação a gente procura. humilhação nada, tá dando super certo pra ti. Eu tô morrendo de medo de botar meu pé no chão por causa dessa barata. Eu não sei onde tá. Cuidado que barata voa, viu? Eu sei, eu tô tentando não focar nisso, né? E eu esqueci que o meu fone tava lá da rádio. Pronto, agora melhorou. Acho que agora deve estar dando pra me ouvir melhor. Uhum. E E aí, aí, Eriquinha? e Esperar o aí, pessoal entrar, né? Gente que entrou, deem coraçõezinhos aqui pra poder o pessoal saber que a nossa live tá acontecendo. Ei, bota um comentário aí com o título da nossa live pra poder fixar e aparecer. peraí. Psicologia dos Relacionamentos relacionamentos saudáveis. saudáveis. O bom é que sexta-feira à noite, né? Um ótimo horário, um ótimo dia pra fazer live. Ótimo, né? Um sextou aqui numa live. Sextou na live. Ah, mas é porque foi complicado na semana. Foi mesmo. Tu geralmente dá quanto tempo, amiga? Tu faz as lives às quintas-feiras, né? Ou Geralmente eu às faço dia de quartas? quarta ou quinta, mais na quinta, geralmente mais na quinta, porque eu acho que é o dia que é melhorzinho, assim, Sim, de do pessoal gente. assistir, né? É porque sextou, principalmente agora que as coisas estão abrindo, o pessoal quer estar sextando mesmo. O pessoal quer tá Eu não sei como é que tira esses comentários da tua cara, o que é que eu faço? Não, eu acho que. Vixe, eu não sei também. Eu acho que tem que desativar os comentários. Mas deixa aí. Ou então clica em ti, que eu acho que desce os comentários. Não sei. Já tentei, mas não deu certo, não. Deixa aí. Vida que segue. Você que segue. Vida que segue, aceitamos. Devia ficar na cara da pessoa que tá convidando, né? Porque aí pelo menos eu que sumiei, não tu que era Não, convidada. eu acho ótimo, porque tu já tá mais acostumada, eu fico mais escondidinha aqui. Boa noite. E aí, pessoal, vocês que estão assistindo a live, de onde é que vocês são? Tem uns amigos meus aqui entrando. Boa Mas tem o noite, pessoal que boa é noite. do teu Insta aí. E aí, vamos começar se apresentando aqui? Bora. Eu me apresento porque todo mundo já te conhece, né? Que me conhece Vai, nada. Começa se começa aí então. apresentando tu. Não, começa tu, que tu é a convidada. Tu é Ai, meu chique, tu Deus. é red carpet. Gente, eu sou a Érica, sou psicóloga também, me formei um semestre depois, eu era de uma turma depois da live, lá na UFC, né? E eu sou analista de comportamento. Fiz até pós-graduação em terapia analítica comportamental. E é isso, fui convidada pela Lari para participar aqui hoje. E tu, Larizinha?
Eu sou formada pela UFC também, né? Como a Erika falou, sou psicóloga clínica, atuo na área cognitivo-comportamental. Nesse momento, eu estou concluindo uma pós-graduação, né? Uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e estou fazendo uma formação em terapias contextuais de terceira onda, né? Que são terapias analítico-comportamentais, mas também cognitivas, é meio que tá ali numa mistura dos dois, né? Uhum. Enfim, estamos aí fazendo essa formação. Inclusive, a formação da Eureka, viu? Maravilhosa. Sério, que massa. Muito Massa boa, mesmo. muito boa. Recomendo demais, Eu inclusive. pretendo muito, depois do. Assim, acabei agora a minha pós, né? Pretendo muito fazer também. Uma É amiga minha muito tava boa. fazendo em atos especificamente, eu achei bem legal também. É muito boa. Estão dizendo aí que tem um cara, o Roberto está dizendo que a psicóloga dele também é especialista em cognitivo comportamental. Cognitivo comportamental é Então, tudo na minha carreira, é top. Amo. Eu era, antes de eu me formar, né, eu era analista de comportamento. Aí quando eu me formei, eu debandei para cognitiva, porque não deu não, ganhou meu foi. coração. A Lari era do nosso do laboratório, mesmo laboratório que eu, inclusive, né, Lari? De análise do comportamento do Ceará. Eu era do bonde dos analistas do comportamento. É. Mas ela se descobriu em outro lado agora a gente se comunica muito bem, né? Com certeza, com certeza. Eu sou uma cognitivo comportamental bem comportamental. Posso dizer É. assim. E analista do comportamento às vezes tem a tendência de ser meio chato, né? Não quer ouvir muito assim do outro lado, mas a gente muda essa visão também. Com certeza, com certeza. Pessoal que tá chegando agora, deixem seus coraçõezinhos aí pro pessoal saber que a live tá acontecendo. Coloquem de onde é que vocês são, de onde é que vocês estão falando aí nos comentários. Pra gente conhecer vocês um pouquinho melhor. Bom, agora que a gente se apresentou, a gente pode começar falando um pouquinho sobre olha quem é que tá aqui na live, Pode. o consagrado, o relacionamento saudável. O relacionamento saudável é o meu relacionamento mais saudável mesmo. Eu não tenho dúvidas, o Marcos é maravilhoso. Pode. É, o plot. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é relacionamento saudável, né? Tu gostaria de começar falando sobre o que, Érica? Amiga, eu pensei muito em falar sobre autenticidade, né? E a aceitação do outro. Porque uma vez eu estava estudando sobre isso, assim, foi um tópico que eu priorizei, sabe? Nos estudos. Olha, Marcos, prazer em conhecer vocês. Prazer, viu? Você é muito lindo. Se quiser namorar comigo. Eu tipo. Bom, eu acho que faz todo sentido, porque assim, muito do se relacionar com o outro, né? Se relacionar bem com o outro, tem a ver com você lidar com a subjetividade do outro, né? Você Uhum. conhecer Sim. e lidar com o que é a subjetividade do outro e você aprender a criar também uma subjetividade em comum, né? Uhum. Eu acho que muito do se relacionar tem a ver com você criar aquilo que é de subjetivo do casal, né? É. E eu acho que, sim, uma coisa que eu pensei muito também quando é interessante essa tua fala sobre a autenticidade, né? Porque as pessoas têm estado muito privadas de lidar com a angústia gerada pelas relações de intimidade, evitando relações, porque elas têm se prendido ultimamente muito a regras sociais de não se relacionar, de não buscar relacionamentos, porque tipo assim, relação é igual a sofrimento. Uhum. Relacionar-se é igual a sofrimento. Então, seja golpe, não seja gado. Então, Uhum. esse tipo de coisa. E isso afasta muito a pessoa da autenticidade, né? Porque cada pessoa, a menos que você seja um psicopata, você tem uma necessidade aí de ter relações afetivas, né? Sim. Uhum. E toda relação, mesmo a relação mais saudável, tem alguns defeitos suportáveis, né? Então, você se relacionar passa por é, lidar com a angústia desses defeitos, dessa Uhum. subjetividade do outro que não necessariamente se compatibiliza totalmente com a sua. E as Uhum. pessoas, quando entram numa relação, abrem mão um pouco de algumas coisas para poder receber outros benefícios, né? A gente troca, a Uhum. gente faz trocas, a gente faz concessões. E a nossa sociedade atual defende muito o individualismo a qualquer custo, né? Você nunca cede, você tem que ser feliz o tempo todo. E a gente nunca quer estar lidando com desconfortos, né? O Uhum. desconforto de ter que lidar com partes do outro que eu não gosto. Sim. E isso. Opa.
Então, a gente saiu de um extremo, que era o extremo em que você tem que aceitar tudo por um relacionamento, o casamento é a vida toda, não pode acabar, não sei o quê, para um outro extremo, que a gente tem que. O mínimo sinal de que a outra pessoa não é daquele jeitinho que eu gosto, eu tenho que sair fora. Ou então, o mínimo desconforto que eu sinto, eu tenho que sair fora. E aí, assim, eu fico pensando, como é que a gente vai viver uma relação, né, em que cada um tá vivendo só a sua vida? Não Sim. existe uma vida em comum do casal. É interessante, né, Lari? Porque, assim, pessoas que estão se relacionando, elas são pessoas com histórias de vidas diferentes que estão ali se unindo por um objetivo em comum, né? Então, é como tu falou, são juntar subjetividades diferentes e formar uma subjetividade que vai ser daquele casal. E a questão da autenticidade e da aceitação, eu penso muito, assim, a pessoa vai começar com alguém como ela é, e ela também vai ter que aceitar que está começando com uma pessoa diferente dela, com uma história diferente, com subjetividade diferente, sem querer que ela esteja lá para moldar aquela pessoa, né? Ela não vai entrar numa relação, ou não deve, pelo menos, entrar esperando construir naquela pessoa uma outra subjetividade. Mas ela, certo, eu vou conhecer essa pessoa e lembrar que você está começando com aquela, e não com a pessoa que você está idealizando que ela seja lá na Isso. frente. Não é quem ela vai se tornar por você, mas é como que ela já é. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa interessante, que é assim, a gente olha para o outro por quem ele é, mas a gente olha para si mesmo por quem a gente pode se tornar. Porque eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, a gente não pode esperar que o outro, se a gente tem que aceitar o outro como ele é, a gente não pode esperar que o outro nos aceite como a gente é. No sentido, e quando eu digo isso, eu estou falando no sentido de não que a gente vai aceitar situações de abuso ou situações de a pessoa quer mudar cada coisa minha. Mas eu acho que uma das coisas boas de um relacionamento é quando você consegue crescer com aquela relação. Cara, eu acho que é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que ninguém tem que aceitar ninguém como é. No sentido de, cara, se tu tem um defeito, ninguém é obrigado a aceitar o teu defeito. Ninguém é obrigado a pegar e calar a boca pro teu defeito. Porque eu acho que parte do se relacionar é você crescer. E não de forma, tipo assim, vou chegar e vou passar o defeito na tua cara. Mas no sentido de chegar e ajudar e dar forças pra tu melhorar isso de uma forma muito gentil e muito cuidadosa e muito respeitosa, óbvio. Inclusive, eu compartilhei um vídeo agora há pouco que era dizendo assim, era sobre essa coisa de você tem que me amar do jeito que eu sou. Ok, você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é, no sentido de entender que ela é daquela forma e não esperar que ela mude por você. Mas eu acho que parte do se relacionar é também você fortalecer o outro para que ele seja a melhor versão de quem ele pode ser. Né? E eu acho que isso é uma grande parte positiva de um relacionamento construtivo. Sim. Né? Tipo, poder crescer com a relação. Isso. Eu acho que aí entra a flexibilidade, né? Porque tudo que é muito rígido, assim, acaba não sendo saudável, né? Você entra daquele jeito, não, eu sou desse jeito, não vou mudar isso aqui. A pessoa é daquele jeito, não vou esperar a mudança dela. Não. É mais na ideia de aceitar que você começou o relacionamento com aquela pessoa. Eu acredito que se houver mudança para melhor, é um bônus, né? Saber que você não é responsável pela mudança dela, mas se os dois estiverem flexíveis e abertos à mudança, aí é muito melhor, porque eles conseguem construir um relacionamento em prol do que é saudável para eles dois, né? Sim. Estão dizendo aqui, eu tenho muita dificuldade com relacionamentos afetivos, exatamente porque eu tenho medo de abrir mão da minha liberdade. Sim, isso é uma coisa que acontece bastante, né? Hoje em dia, porque a gente vive numa cultura que é construída em torno de valores individuais que muitas vezes não são compatíveis com valores relacionais, né? Que é como a gente fala dos valores das relações. E a gente é ensinado a viver nos relacionamentos só nos nossos valores pessoais. É como se fosse assim, eu tenho esses valores aqui e eu tenho que encontrar alguém que compatibilize totalmente com os meus valores. Eu tenho que encontrar alguém que seja 100% como eu sou. Só que isso não é saudável. Porque para você se relacionar, você precisa ter algum nível de, como a Erika falou, flexibilidade, né? E hoje em dia os relacionamentos são muito voláteis porque as pessoas não têm mais as razões, as amarras, né? Que hoje em dia existiam. Por exemplo, antes as pessoas tinham as tradições, antes as pessoas tinham as dificuldades financeiras, antes as pessoas tinham as crenças sociais que prendiam elas nos relacionamentos. E eu não estou dizendo que isso era bom, eu estou dizendo que isso existia, né?
E isso prendia as pessoas nas relações. E hoje em dia, tudo isso é muito variável na cultura, né? E aí os relacionamentos acabam muito rápido. Pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Mas também, hoje em dia, as pessoas não têm muita noção dos seus valores pessoais. Então, se perdem as referências que mantinham as pessoas nos relacionamentos. E aí elas acabam entrando nas relações pelos motivos errados. Sem uma noção do que elas esperam desses relacionamentos. Sem uma noção do que para elas é estar numa relação. E aí, muitas vezes, as pessoas entram com aquele discurso de eu quero alguém que me faça bem. Tá, mas e no momento que chegar o desconforto no relacionamento? Porque nenhum relacionamento vai começar e terminar ótimo, né? Sempre vai ter um momento que vai ter um desconforto e uma crise. E isso vai resultar em frustração, né? A gente tem sido ensinado quanto a relacionamento que as relações são só mais um elemento para a realização dos nossos valores pessoais. Que eu me sinta amado, que eu me sinta realizado, que a relação seja compatível com a minha maneira de amar. Mas o que é que eu tô dando pro outro? E Larissa, é interessante tu falar disso, porque o próximo tópico que eu ia sugerir que a gente falasse já entra nisso que tu está falando, que é sobre valores alinhados. A pessoa entra muito com a ideia de valor individual e do que aquela relação pode trazer de benefício a ela, pensa muito nessa questão da liberdade, com o importante é que eu seja livre para agir da forma como eu quero e essa relação tem que ser boa para mim, da forma como eu espero, né? Só que é muito importante que um casal tenha os valores alinhados, que eles saibam o que um e o outro estão esperando daquela relação, né? Em que ponto eles estão começando, o que é que eles esperam com aquilo ali, como eles esperam que a relação seja conduzida, né? Tu concorda com isso? Essa questão desse alinhamento de valores? Totalmente. E isso tem muito a ver também com até a idealização, né, de que o que é uma boa relação para as pessoas, porque as pessoas estão ali no relacionamento, eu tenho duas pessoas lutando por uma boa relação, mas às vezes elas têm ideias diferentes do que é uma boa relação. Tipo, eu tô aqui botando a minha perspectiva do que é uma boa relação e o meu parceiro tá aqui botando a perspectiva dele do que é uma boa relação. Mas às vezes a gente tem perspectivas diferentes e essa briga, né, vai dar em algo de errado, porque a gente tá ali, eu tô aqui tocando uma música, ele tá tocando outra, e aí? E quando a gente fala isso, a gente tá falando em padrões de apego também, né? Isso às vezes vem antes do nível consciente, ou seja, da gente colocar isso em palavras. Às vezes a pessoa tá ali lutando por um padrão de relacionamento que ela nem sabe qual é, mas ela tá lutando por algo que tá ali intrincado nela desde a infância, desde a adolescência, por modelos que ela viu dos pais, por exemplos que ela viu na mídia, na cultura, e coisas que ela mesma nem tem como colocar, nem sabe como colocar em palavras. E quando ela não tem controle disso, como ela não tem como colocar isso em palavras, para ela é muito difícil mudar. E, por exemplo, eu nunca tive pais que me dessem muita atenção às minhas necessidades afetivas. Eu lidei com isso cuidando de mim sozinha e me tornei super independente, né? Como é que eu vou chegar na minha vida adulta e simplesmente me abrir? E simplesmente aceitar que alguém faça parte da minha vida, né? Não, eu me tornei essa pessoa super independente por um motivo. Isso aqui teve uma função na minha vida. Tem uma razão para eu ter esse padrão. Então é muito difícil eu romper esse padrão agora que eu tô adulto, do nada. E aí eu sinto insegurança quando outra pessoa se mostra preocupada comigo, né? Mesmo que racionalmente eu saiba que é bom que outra pessoa cuide de mim, né? E aí outras pessoas, por exemplo, vão ter necessidade de coisas opostas, tipo, certas pessoas aprendem a ter uma necessidade profunda de demonstração de cuidado, de atenção, de afeto, e aprendem que isso é bom para um relacionamento. E romanticamente a gente tem muita ideia de que as relações vão se combinando naturalmente, né? Que as pessoas que gostam das mesmas coisas vão se combinando. Só que na prática não é assim. É totalmente normal que pessoas que têm necessidades diferentes se juntem, né? Às vezes, inclusive, essa pessoa que eu falei primeiro, que é a pessoa que tem um padrão evitativo, se junte com a segunda pessoa que eu falei, que é a pessoa que tem um padrão ansioso. E aí isso dá uma mistura muito complicada, né? Porque isso gera um certo sofrimento, né? Uma tá tentando ali receber o que precisa e outra tá tentando dar o que tem, mas as duas estão tentando ter um relacionamento que elas imaginam que é o relacionamento certo, só que elas têm visões totalmente diferentes do que é o relacionamento certo, porque elas têm necessidades afetivas diferentes, que vêm da história de vida delas. E aí, como é que a gente vai criar algo em comum para essa relação se a gente não dialogar, se a gente não se colocar aberto para entender que não vai acontecer naturalmente, né? Não vai ter um encaixe de almas, né?
o relacionamento é algo muito complexo e um bom relacionamento de longo prazo requer esforço, requer dedicação, requer que você trabalhe para isso acontecer. Uhum. É por isso que, nesse caso, né, duas pessoas assim, com histórias diferentes, como a gente falou desde o início, se unindo, elas vão precisar, então, ter uma comunicação efetiva, né? Saber passar para o outro o que elas aprenderam, mas estarem dispostas também a ouvir o que é a visão do outro sobre aquilo, sobre aquele relacionamento, né? Se tu falou, deu exemplo de uma pessoa que passou a vida recebendo afeto, tem uma família mais carinhosa ali, mais presente, tudo, e outra que aprendeu a se virar sozinha, né? Essa aqui, ela pode amar de uma forma completamente diferente dessa. Essa aqui, para ela, talvez demonstrar amor seja estar ali junto, ter afeto, demonstrar o carinho e tudo. E para essa outra, não. Talvez seja, sei lá, cuidado, demonstrar de outras formas, mas não tá tão apegado. Se elas não conversarem, se elas não tiverem um diálogo, assim, aberto sobre Assertivo. a interpretação assertiva mesmo, sobre a interpretação delas, de como funciona um relacionamento, a interpretação pode ser de quê? Poxa, ele não me ama, porque ele não ama do jeito como eu amo, né? Então entra Isso. nesse conflito. Se a pessoa não te ama do jeito que você ama, será que ela realmente não ama? Ou será que você só está com uma visão diferente de amor daquela pessoa, né? Sim, e é interessante isso que tu tá dizendo, porque assim, isso passa por eu conhecer as minhas formas de amar, eu conhecer as formas que eu gosto de ser amado, eu conhecer as formas que o meu parceiro gosta de ser amado, e eu também estar disposta a amar o meu parceiro da forma como ele gosta de ser amado. Porque tá, ok, eu sei que eu amo de, sei lá, a minha principal forma de afeto, por exemplo, é palavras de afirmação, né? E eu também gosto muito de presentear. Essas são as minhas duas principais formas de afeto. Mas eu sei que o meu namorado, ele. Ah, não, as minhas duas principais são palavra de afirmação e toque físico. Mas eu sei que o meu namorado adora ganhar presente. E o meu namorado gosta muito de toque físico também. Mas ele não gosta de palavra de afirmação, que é a minha principal. E ele tem muita dificuldade com isso. Aí o que que acontece? Quando eu vou demonstrar afeto para ele, eu não uso muito palavras de afirmação. Muito dificilmente. Por quê? Porque eu sei que não é o que vai chegar nele. Sim. Eu uso para chegar nele outras formas, formas que eu sei que vão chegar nele, entendeu? Então não adianta eu estar aqui tentando também, se eu me conheço e conheço o outro, não adianta eu estar tentando chegar no outro de uma forma que não vai chegar. Eu tenho que me conhecer e conhecer o outro para tentar chegar nele da melhor forma. E também, quando eu sentir que, pô, eu não tô me sentindo tão amada, não tem nada de errado em eu chegar e dizer, eu pedir reasseguramento, chegar e dizer, olha, eu não tô me sentindo tão querida nesse momento, eu gostaria de ter tal e tal coisa para eu me sentir melhor. Sabe, Às isso é vezes totalmente saudável. às vezes as pessoas falham em não comunicar porque na cabeça delas é tão óbvio que o outro deveria agir daquela forma que elas pensam assim, não, eu não vou falar, ele deveria adivinhar isso porque isso é óbvio. Só que você está pensando isso dentro da sua visão, dentro do que você sempre aprendeu. O outro tem outra história, teve outros aprendizados e tudo. Então, se você não passa isso para ele, como tu falou, né? Se você não chega e fala, nossa, não estou me sentindo tão querida nesse momento, existem coisas que são importantes para mim, como A, B, C, D, enfim, né? Se você não chega e fala isso, você não dá a oportunidade do outro de saber como você gosta de ser amada, né? Então, assim, Com certeza. é muito importante. São quatro coisas, né? É você saber como você gosta de ser amada e você saber como o outro gosta de ser amado. O outro saber como ele gosta de ser amado e saber como você gosta, né? E você não ser egoísta. Porque, por exemplo, se pra ti, sei lá, presentear não é tão importante, mas tu sabe que pra ele é, então a tua forma de amor, não importa o quanto palavras de afirmação sejam importantes pra ti. Se aquilo não chega nele, pra que tu vai ficar insistindo numa coisa? Aí tu, não, porque eu sei que isso é mais importante. É mais importante pra você, mas pra ele é outra coisa, né? Sim. Então é Quem é saber, que eu tô querendo, quem é que eu tô querendo agradar, né? é você mesmo ou é o outro? É saber essa linguagem, como se comunicar. Senão vocês vão estar falando línguas diferentes ali e nunca se entendendo, né? Sim, com certeza. Não, e aí é interessante porque alguns casais acham que só porque eu tive uma briguinha aqui com meu namorado, briguei com meu namorado duas, três vezes, tive uma conversa difícil, a gente teve algumas conversas difíceis, pronto, a gente tá em crise, meu Deus, esse relacionamento não tá bom. Quer dizer, é interessante como a história de vida de um sujeito e os modelos aos quais o sujeito foi exposto, as crenças que ele desenvolve a respeito dos relacionamentos, né? Que isso muitas vezes tem a ver com modelos. Por exemplo, eu tenho pacientes que pensam assim, homem não presta, homem não serve pra nada. Aí, por exemplo, é casado ou casada,
E aí, pronto, o parceiro ou a parceira faz uma coisinha assim, aí já relaciona com aquela crença de Uhum. porque homem não presta, porque mulher é tudo interesseira. Uhum. E aí, assim, essa história de vida, esses modelos aos quais está exposto, são muito fonte de referência para como a pessoa lida, como uma pessoa enxerga, como uma pessoa responde às situações, né? Por Sim. exemplo, eu via meu pai sair de casa para beber e minha mãe ficar louca em casa todo final de semana. Para mim, crise num relacionamento é isso. Então, enquanto a gente estiver aqui brigando todo dia, não estamos em crise, tá tudo bem. Enquanto meu marido não sair de casa para beber e me deixar sozinha, a gente não está em Uhum. crise. Uhum. Por outro lado, tem gente que acha que só porque teve uma discussão, pronto, o relacionamento já está em crise. Então, Uhum. são visões totalmente diferentes. E às vezes, para um parceiro, o relacionamento já está em crise e para outro, não. Então, Sim. aí você já cria um impasse muito grande nas coisas. E cada pessoa tem uma perspectiva do que é realmente problemático, né? Do que é realmente difícil. Então, isso também precisa ser alinhado. Às vezes, as pessoas têm perspectivas diferentes até do que é uma traição. Às vezes, para uma pessoa, por exemplo, achar que acha que ter conversas com outras pessoas um determinado teor é traição, mas para o outro não. Ter conversas com outras pessoas com determinado teor é só eu estar querendo dar um boost na minha autoestima, não é traição. Uhum. A traição Então, seria o ato em si, é você se relacionar assim, fisicamente com outra pessoa, né? e Uhum. aí até onde vão? Como é que a gente negocia esses pontos, né? Parte de um relacionamento saudável é você ter isso também alinhado, porque se você não alinhar isso, você vai chegar numa hora que você vai ter uma surpresa e a surpresa não vai ser muito boa, não. É, total, total. Eu acho que nesse caso, assim, o que a gente tá falando a assertividade é o alicerce, sério. Porque é, te permite saber, entrar em acesso tanto com o que a outra pessoa está pensando, o que ela entende de relacionamento, a forma como ela se comporta diante daquilo, como também te permite expor o teu pensamento em relação àquilo, né? Se mostrar para ela conhecer mesmo quem você é, com quem a pessoa com quem ela está se relacionando. Eu acho que o maior medo que as pessoas têm de ser inassertivo no relacionamento, né, de ser assertivo, na verdade, que leva elas a serem inassertivas, é o medo de perder o outro, né? As pessoas acham que, se eu for assertivo, né, se eu disser o que eu realmente quero, o que eu realmente preciso, o que é importante para mim, eu posso vir a perder aquela pessoa que é importante para mim. E na realidade, cara, o que acontece é que quando você não é assertivo, você não fala o que você realmente quer, o que você está fazendo é você estar delongando um sofrimento. Porque se aquela outra pessoa não te quiser como você é, isso vai acabar em algum momento. O que você está fazendo, você está se iludindo. Quando você não diz o que você quer, o que você é, você está só fingindo para aquela pessoa que você está satisfeito com a relação. Você está fingindo que você é alguma coisa que você não é. E daqui a pouco ela vai descobrir. E aí a frustração vai ser muito pior. Uhum. Tu falou dessa questão de a pessoa não falar por medo de perder o outro, e eu ainda vejo, se a gente fosse analisar, né, cada caso poderia ter 1 milhão de motivos para a pessoa não querer ser assertiva. Mas eu também vejo a pessoa sendo inassertiva, por exemplo, por orgulho, por querer que o outro adivinhe mesmo, por achar que ele deve saber como tratar. E outra coisa que eu vejo também é inassertividade por medo de ser vulnerável, entendeu? Tipo assim, eu não vou falar o que eu acho necessário na relação, porque vai que ele me acha fraca, vai que ele acha que eu, sei lá, preciso muito dele, entendeu? Por exemplo, aquele Eu exemplo. acho que quando você tá numa relação com medo do outro achar que precisa muito, eu já vi gente em relacionamento assim, eu não vou falar tal coisa pra pessoa porque eu sei que ela vai usar contra mim. Sim, Cara, eu acho que se você tá num relacionamento assim, você não deveria nem estar nesse relacionamento, você devia porque isso é o. repensar essa relação, né? Porque assim, isso aí já é o. Você tem esse nível de desconfiança do seu parceiro, cara. É realmente assim complicado. Ou você tá com um nível de paranoia muito difícil de lidar, ou Uhum. seu parceiro realmente é uma pessoa muito tóxica. O Porque que que você passou, o que que ele fez para você chegar a essa conclusão, né? porque, cara, é assim, como é que você se relaciona com alguém que você não confia pra se abrir a ponto de você achar que, que a pessoa vai usar aquilo como arma Contra contra você? você. Isso é algo extremamente tóxico, entendeu? É, total, total. Concordo, Lai. É muito Eu, complicado isso. eu elenquei aqui algumas necessidades afetivas que eu acho que todo relacionamento, assim, a gente tem direito de querer ter no relacionamento. Nem todo mundo quer, mas eu acho que a maioria das pessoas busca, né? É.
Primeiro, que tu falou, né? A comunicação aberta, né? Uhum. Que eu acho que a gente muitas vezes acha que eu sou carente, tal pessoa é carente porque quer conversar abertamente sobre tal coisa. Não, cara, você não é carente por querer ter uma conversa aberta e assertiva, né? Como tu estava dizendo, né? Às vezes a gente quer que o outro adivinhe, ou a gente acha que a gente adivinha o que o outro quer, e não é bem assim. A gente precisa ser Uhum. aberto, porque realmente às vezes a gente sente que a gente está sendo inconveniente quando a gente fala o que a gente pensa, o que a gente quer. E algumas pessoas também têm uma história de vida em que conversas difíceis são desagradáveis para essa pessoa, são ansiogênicas. Uhum. Então fica muito difícil conversar com essas pessoas. E aí você precisa tentar facilitar para o seu parceiro. E isso não Sim. é fácil. Isso é Fácil. um processo muito complicado. Uhum. Outra coisa que é importante também, intimidade física no relacionamento. Isso é necessário, né? Você ter algum nível de intimidade física. E aí, claro, isso deve ser negociado com o parceiro, porque cada pessoa sabe o quanto de intimidade física precisa, né? Uhum. Tempo de qualidade, né? O tempo que você passa junto com seu parceiro, coisas que você faz com ele. Você ter curiosidade sobre o outro, né? Você querer saber sobre o que o outro pensa, sobre como ele sente, né? Você querer saber sobre o mundo interno daquela pessoa para poder, aquela questão de entender a subjetividade do outro. Sim. E você querer reciprocidade, porque ninguém tá em relacionamento para ficar dando e não recebendo nada, né? Total. Eu acho que eu vejo muita gente dizendo assim: ai, eu fiz tudo, não sei o que, por aquele relacionamento. Tá, quais sinais que a pessoa te deu de que ela estava sendo recíproca, né? Uhum. Muitas vezes a gente se mantém em relacionamentos ruins por expectativa de que, como tu falou, né, de que a pessoa vai mudar. Uhum. Mas até que ponto você vai por expectativas, né? Quais as Uhum. evidências? Na TCC a gente fala muito sobre evidências, né? Uhum. Buscar evidências. Quais as evidências que você tem que essa pessoa realmente está agindo de acordo com as expectativas que você gera sobre essa pessoa? Uhum. Sim. Essa questão da reciprocidade que tu falou, inclusive, foi o último ponto assim, que eu coloquei para a gente tratar aqui, mas já que tu já falou, vamos trazer, né? Eu botei tanto igualdade quanto reciprocidade. Porque eu acho que relacionamentos não é para ser uma hierarquia, né? Às vezes, em alguns relacionamentos é tratado como se um fosse mais importante que o outro, como se ele fosse maior, como se ele tivesse mais autoridade. Mas, na verdade, é para existir uma igualdade. Não existe uma hierarquia ali. E, além dessa igualdade, a reciprocidade. Um fazendo e o outro também, né? Porque, como tu falou, do que adianta você estar num relacionamento que você só dá o tempo todo e você não recebe nada? A pessoa não olha pro seu lado, ela não pensa em você, você vive completamente em função do outro, se anula, né? Então, assim, essa igualdade e essa reciprocidade são fundamentais. Outros pontos que eu botei também foi a questão da disposição, disponibilidade para o outro, né? Que eu acho também que isso tem a ver com... Também tem a ver com tempo de qualidade, mas tem a ver com você estar presente ali para apoiar mesmo, mostrar que tá junto, mostrar que existe uma parceria naquela relação, né? Que não é só nos momentos bons, mas nos momentos bons e ruins que vocês vão estar ali agindo juntos e um estando disponível e disposto a estar com o outro. E a outra coisa que eu coloquei foi confiança e fidelidade, né? Que também vai depender de cada relação, como você mesma falou, né? Se a gente fosse falar de traição, pode ser que casais interpretem traição de uma forma, outros interpretem de outra, mas é possível que Sim, é necessário que isso esteja claro, né? Para que haja confiança e para que você esteja com pessoa, você consiga ser fiel e você esteja num ambiente onde você sabe que pode confiar naquela pessoa, né? Que dentro do que sim, vocês consideram um padrão de confiança, de fidelidade, vocês estejam cumprindo aquilo ali juntos. sim, com certeza. Com certeza, muito bom, muito bom. Tem algumas características também, né, do o que diferencia um relacionamento tóxico de um relacionamento saudável, Eriquinha. Nossa, tanta coisa, mas vamos lá. Eu acho que, já que a gente falou disso agora, de igualdade e reciprocidade, eu acho que um relacionamento tóxico não existe isso. Existe muito uma pessoa se submetendo à outra, né? E nem sempre, sabia, Lara? Eu fico pensando, às vezes as pessoas acham que relacionamento tóxico consiste em um abusador e uma vítima, né? Mas muitas vezes os dois acabam sendo abusadores em níveis diferentes também,
vai depender muito do relacionamento. A gente tem que olhar para aquela forma, de uma forma bem individual, né? Falando bem analista do comportamento aqui E agora. às vezes existem relacionamentos onde há comportamentos tóxicos, né? Tipo assim, Aham. às vezes eu tenho atitudes tóxicas, mas o meu relacionamento como um todo não é totalmente tóxico. Eu não Sim, posso é um dizer que é recorte, totalmente. né? É, Um recorte do né? É relacionamento. importante também ver isso, né? Que às vezes eu posso ter uma atitude tóxica aqui pontual por uma situação específica, por exemplo, né? Uhum. Eu sei que, por exemplo, eu ficar fuçando o celular do meu namorado, por exemplo, é uma atitude que a gente sabe que não é legal. Mas, sei Uhum. lá, se eu faço isso por uma situação específica, eu não posso dizer que o meu relacionamento é tóxico por Sim. causa de uma atitude, né? Uhum. Será que faz sentido dizer isso? Acho que não. Pois é, acho que não Mas, enfim, também. Eu continue. acho que, até porque nenhum relacionamento vai ser perfeito, vai ser o ideal, né? O que a gente espera, o tópico. Mas, então, essas coisinhas pequenas, assim, que entram em característica de abuso, toxicidade, enfim, a gente precisa ter espaço para conversar sobre aquilo também com a pessoa, né? Sim, Aí entraria o diálogo, porque se a outra pessoa ela consegue ter um relacionamento saudável em várias outras áreas, mas ela de alguma forma invade a sua privacidade, peraí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, entendeu? Eu acho que sim, o relacionamento tóxico, ele consiste também em não abrir espaço para diálogo, sabe? É agir daquela forma e não permitir mudança ou não enxergar erro, entendeu? Não permitir que a outra pessoa fale, porque no momento que ela fala ou reclama de alguma coisa, você pune, briga, agride, ou então faz chantagem, poxa, tu só reclama de mim, eu tento ser o melhor para ti, mas tá entendendo? Existem tipos de manipulação, resquícios de manipulação na fala do abusador, né? Tu concorda com isso? com certeza. Eu acho que existe também uma característica do que diferencia o abusador das pessoas que que tem comportamentos tóxicos eventuais, que é o fato de que o abusador mesmo, ele tem um comportamento tóxico crônico, né? E que acontece ao longo de vários relacionamentos dele, né? E Uhum. que esse comportamento, e esse abusador, ele dificilmente vai reconhecer algum erro, né? Como tu falou. Sim. Essa questão do respeito na hora da raiva, eu acho que é uma grande característica de um relacionamento saudável. Se você tem um relacionamento saudável, você vai respeitar o seu parceiro, mesmo quando você está com raiva, né? Você vai respeitar o seu parceiro quando você está triste. Você vai respeitar o seu parceiro quando você está frustrado. Você vai respeitar o seu parceiro quando você está decepcionado. Uhum. Então, as emoções não afetam em como você trata o nível de respeito que você Sim. tem pelo seu parceiro. Eu acho que essa é uma grande característica de um relacionamento saudável, né? Sim. Você não desrespeita. E eu acho que uma outra característica muito forte de um relacionamento saudável, hoje em dia principalmente, é a questão do compromisso. Hoje em dia as pessoas se esquivam muito de compromissos. Sim. E, e é difícil você conseguir ter um relacionamento saudável. Na verdade, eu acho que não existe um relacionamento saudável sem haver o comprometimento. Porque Uhum. se você combina de sair com a pessoa e você some, se você marca uma coisa e você não vai, isso vai minando a confiança na relação aos poucos. Uhum. Então, o compromisso de você dizer X e fazer Y, né? Uhum. Se você fala X e faz Y, isso acaba com o respeito que a pessoa tem por você. Sim. Uma outra questão que eu acho que é importante também para um relacionamento ser bem sucedido é a admiração. A Total. admiração eu acho que é necessária. Eu acho que não existe um relacionamento bem sucedido. Pode até ter um relacionamento, mas não um relacionamento bem sucedido sem haver Uhum. admiração mútua. E Uhum. uma outra coisa que eu acho importante também, eu não sei se como é que acontece, tu é uma pessoa que faz parte da igreja, né? Então tu pode falar, tem um lugar de fala para falar melhor do que eu. Atração Mas física? do sexo mesmo. Eu Certo. não sei como é que, pelo menos na minha perspectiva, como uma pessoa mundana, eu acho que o sexo é Uhum. muito importante. Sim. Não, Mas, mas eu considero que sim também. Eu posso falar um pouco da perspectiva do lado mais religioso da questão e tu pode falar do. Fica à vontade. não, eu ia dizer que eu acho que o sexo é muito importante, porque eu acho que é algo que é uma necessidade física que a gente tem, né? E emocional também, esse contato físico. Quando a gente é adulto, a gente tem essa necessidade. Eu não sei como é que Uhum. vocês que são celibatários lidam com isso, né? Então, as pessoas têm muito essa confusão de achar que as pessoas que estão dentro da igreja, elas não têm desejo sexual, mas isso existe. Inclusive, é uma pauta muito polêmica, assim, que daria outra live, né? Mas assuntos muito
religiosa, não vou entrar. Próxima live aí, marcada já. Próxima live, assim, gospel. Não, mas agora falando sério. Gosto. Enquanto tu tava falando da admiração, eu pensei em algo que tem muito a ver com isso, que foi a questão da atração física, entendeu? Eu acho fundamental, né? Talvez, ou para outras pessoas não. Outras pessoas podem ter outras formas de se relacionar. A gente tá falando de uma forma mais generalizada, mas existem tipos e tipos de relacionamento, certo? Mas eu, particularmente, acho a atração física uma coisa fundamental numa relação, Olha aí, né? Marcos, ganhão, viu? Ganhão. Como é que você vai estar com uma pessoa, assim, por quem você não se sente atraído, entendeu? Ou que tem uma admiração. Você não quer tanto, sei lá, atração tanto intelectual quanto física. Faz sentido isso pra ti? Faz, com Eu acho que certeza. são coisas que estão muito ligadas, entendeu? A admiração pode estar voltada para essas duas questões, sabe? Então eu acho Com que certeza. entra nisso também, entra em tudo isso que é importante no relacionamento. E, inclusive, muitos casais acabam tendo problemas por questões específicas nessas áreas, né? É muito Com comum certeza. isso chegar na clínica. Não sei se já pegou muito caso voltado para isso, mas já chegou muito para mim, sabe? Então, Essa questão sexual ou da sexual, atração física? sim. As duas, tanto sexual quanto a atração física. Eu acho que elas estão muito ligadas uma à outra. Entendi. Eu acho também que uma outra característica do relacionamento afetivo seguro, né, saudável, é que os parceiros se mostram ou tentam se mostrar emocionalmente disponíveis um para o outro, né? O que é a disponibilidade afetiva? É você validar emocionalmente o outro, mesmo quando você não concorda. Eu acho que principalmente quando você não concorda, é você tentar ter tempo de qualidade, é você estar aberto para o outro, é você permitir que o outro sinta o que ele sente, sem tentar consertar aquilo imediatamente. Uhum. Então, tudo isso constrói a possibilidade do outro se mostrar como ele realmente é para você, de uma forma mais autêntica, né? Como tu falou, da autenticidade, né? Isso permite a autenticidade, possibilita a autenticidade. Eu acho que é saudável você estar numa relação também onde você pode se mostrar vulnerável, né? Porque muitas vezes, no mundo, no nosso dia a dia, ambiente de trabalho, outros contextos que a gente está, a gente precisa, às vezes, mostrar uma pessoa que nem sempre a gente quer ser. Por exemplo, na clínica, o foco ali vai ser nosso paciente, nosso cliente, enfim. A gente não vai poder, poxa, se eu tô triste aqui, acabado, eu vou ficar olhando assim pro meu paciente, entendeu? Não, a gente vai ter que estar mantendo uma postura. Mas é muito necessário, então, você estar com uma pessoa com quem você possa se mostrar vulnerável. Você possa, sei lá, chegar em casa, chegar no ambiente, estar com ele e conseguir ser quem você quer ser naquele momento. Sem nenhuma máscara, sem nenhum escudo, assim, se protegendo, não. Porque, senão, do contrário, se você está constantemente tentando se provar para aquela pessoa, tentando mostrar para ela que é alguém que você acha que ela admira, mas que você não é, tem hora que isso cansa, entendeu? Isso te cansa Demais. mentalmente e fisicamente, né? Demais. E tem muita gente que é assim, lá, tem muita gente que se prende a relacionamento assim. Às vezes bota o outro num pedestal de alguma forma, então vai se comportando como acha que o outro quer que ela se Gostaria. comporte, né? Isso. Então isso cansa. Tem uma hora que você tá de saco cheio, você só quer ser você mesmo, né? Sem precisar, se poder se despir dessas coisas. Isso. E se a gente fosse pensar assim, coisas que casais saudáveis, que a gente às vezes acha que casais saudáveis não fazem, mas casais saudáveis fazem. Tipo, casais saudáveis também, sei lá, casais saudáveis também brigam. Também brigam, também discutem. Eu pensei nisso também. Brigam com respeito, discutem. Quando eu falo brigam, tem conversas difíceis, com respeito. Sim. Casais saudáveis também gostam de ter o seu espaço. Às vezes o pessoal fala muito de liberdade aí. Não é porque você é saudável que você tá sempre 100% à vontade de estar ali grudado com a pessoa, entendeu? Não, os casais saudáveis também significa cada um ter o seu espaço, respeitar o espaço do outro. Às vezes você quer estar sozinho, tudo bem. Isso não significa que a relação seja doentia, né? Eu vejo assim, dessa forma também. Com certeza. Casais saudáveis, eu acho que também tem momentos em que a gente fica muito assim. Lembra que eu falei que às vezes a gente acha que deveria acontecer naturalmente, a gente deveria se sentir naturalmente ligado com o outro? Não. Cara, estar ligado com o outro é um exercício, muitas vezes é um exercício de você, é algo que você precisa fazer acontecer. E é muito normal você ter momentos de desconexão com o outro. Então, se conectar com o outro
é algo que você, às vezes, vai precisar trabalhar ativamente para acontecer. Então, é normal que, inclusive em casais saudáveis, você tem esses momentos de desconexão, de se sentir sozinho, Sim. de, às vezes, você não saber ouvir o seu parceiro. E aí é algo que você vai precisar trabalhar para modificar. Sim. Casais saudáveis também erram, né? Vão errar. Vão errar e aprender juntos. Porque são formados por pessoas e todo mundo erra, todo mundo tem defeitos, todo mundo precisa aprender, todo mundo está em construção de alguma forma. Então, assim, ser saudável, ser um casal saudável não significa estar 100% dentro dos padrões sempre. Mas Eu acho que essa é a maior diferença entre o casal saudável e o não saudável. É que o casal saudável não é que não tenha problemas, é que o casal saudável está sempre disponível e disposto a melhorar. Quando tem rupturas, não é que não tenha rupturas, mas quando tem rupturas, o casal saudável está disposto a reparar essas rupturas. Uhum. Total. Eu acho que é isso também. Tá disposto a exercer mudança aí, né? Aprender um com o outro, ouvir, saber o que tá de errado. E certo, isso aqui não tá legal, então vamos tentar consertar? Vamos tentar consertar junto, aí envolve a parceria também dos dois. Eu acho que é isso, a grande diferença. E outra, a parceria. Porque se a gente voltar para a história dos casais abusivos e tóxicos, a gente pensa muito num abusador, né? Uma pessoa que não está disposta ali a construir com a outra, porque ela quer que as coisas sejam feitas da forma dela e que o outro esteja submetido àquilo, né? Sim, sim. E aí, assim, vão ter momentos de irritação, vão ter momentos de aborrecimento, vão ter momentos de mágoa, mas você sabe que você não confunde o sentimento do momento com a sua visão geral da relação. Você sabe que o que você sente naquele momento não é a sua ideia sobre o parceiro. Ou seja, eu estar com raiva de você não significa que eu te amo, que eu não te ame. Eu estar frustrada com você não significa que eu não goste de você. Eu estar magoada com você não significa que eu não te valorize. E isso permite que você mantenha o respeito. E isso permite que você ainda queira reparar a relação. Bom, estão perguntando aqui, é normal casais saírem só uma vez por semana ou menos? Cara, não sei se... Eu acho que assim. É Porque uma coisa que você eu tá até... com isso, né? Eu acho que tem muito a ver com as necessidades afetivas dos parceiros. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho importante, né? É que eu não sei se tem como a gente dizer o que é normal e o que é normal prescritivamente, assim. Mas eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar em termos de princípio é que um namoro, né, um relacionamento, um namoro, um noivado, enfim, um relacionamento que você leva a sério, ele tem dois finais, né? Isso foi uma coisa que eu vi na Eureka até. Ele tem dois finais possíveis. Uma vida em comum ou término. Ou você aprende, você começa a ter uma vida em comum com aquela pessoa, né? Amigos em comum, momentos em comum, contextos em comum, né? Você vai aos poucos, né, no ritmo do casal, tendo uma vida em comum. Ou você vai terminar. Só tem esses dois caminhos possíveis. Então, se você não está querendo ter uma vida em comum com aquela pessoa, não esteja namorando. Eu acho que é uma perda de tempo. Você está com alguém com quem você não quer ter uma vida em comum. Lari, a pergunta também... Só repete pra mim, porque não tá aparecendo aqui. É normal casais saírem só uma vez por semana ou menos? É como a Lari falou, eu acho que assim, não vai ter uma receita de bolo, né? Não vai ter algo que a gente diga assim, não, faça um checklist aí do casal normal. Não, não é assim. Mas é muito também sobre como vocês estão com isso, né? Se os dois estão bem com isso, estão à vontade, por exemplo, trabalham a semana inteira, estão cansados, não conseguem se encontrar em outros momentos, mas vocês conversam sobre, estão satisfeitos com isso na relação, então, assim, eu não vejo um problema, entendeu? É uma coisa muito individual, né? Por exemplo, eu namoro à distância, né? Eu não posso ver meu namorado nem uma vez por semana. A gente tem que se falar distância e eu vou visitar de vez em quando e tudo. Se isso fosse um padrão para um relacionamento dar certo, relacionamentos à distância não dariam certo. Ou relacionamentos, por exemplo, em que as pessoas estão sempre juntas também não daria certo. Porque, peraí, será que se o normal é só se ver tantas vezes na semana, então tá sempre junto, será que é demais? Entendeu? Então, assim, Mas aí, Érica, no teu caso, tem uma perspectiva de vocês, tipo assim, vocês têm planos para eventualmente estarem juntos, né? Em não, algum com momento certeza. futuro. Com certeza. Eu acho que o que eu interpretei da pergunta é tipo assim, as condições em que eles estão atualmente na vida são essas, entendeu? Eu não sei se... É por isso que entra muito em cada caso no caso. Porque se as pessoas... Porque vocês são casados e se veem uma vez na semana, entendeu?
Tá entendendo assim a diferença? Qual é o contexto em que vocês estão vivendo? Agora, outra questão que entra aí bem no individual, né? Eu não tô nem vendo o comentário da pessoa, mas a pessoa pode refletir aí. Se você tá perguntando isso, você tá perguntando só porque você se questiona ou porque de alguma forma você tem se incomodado com isso? Tem sentido falta da pessoa? Acha que deveriam se ver mais, mas pra outra pessoa tá tudo bem e pra você não tá, entendeu? Cabe um diálogo aí, né? É nessa hora que entra a flexibilidade do casal. Porque se isso é importante pra você, talvez seja importante que você exponha isso pra outra pessoa também, né? E aí a gente entra naquele lance, né, do que para uma boa relação pode ser se ver menos de uma vez por semana, e para Uhum. outra uma boa relação pode ser se ver algumas vezes por semana. Sim. E aí como é que equilibra isso aí, né? Uhum. Diálogo, né? Sim. E aí a gente entra na questão, né? Às vezes os casais não conseguem dialogar, né? Os casais querem estar juntos, mas eles não conseguem dialogar. E aí entra a terapia de casal. Terapia de Uhum. casal não é para casal em que existe abuso. Terapia de casal não é para casal onde existe violência. Terapia de casal não serve para casal em que existe Quer ouvir e o outro não. isso. Terapia de casal é para casal que quer dar certo, que tem a vontade de dar certo, que decidiu racionalmente que ia se esforçar para isso, mas que está sendo sabotado por si mesmo. Quando existe uma situação de abuso, o que a gente recomenda é a terapia individual, para cada um separadamente, certo? A gente não recomenda terapia de casal para casais onde existe abuso, porque sempre vai existir uma relação de dominação ali, ou de violência mútua, dependendo da situação, e não vai dar certo. Então, a clínica precisa ser um ambiente onde o casal se comprometa com valores para além dos valores individuais. E a terapia muitas vezes vai funcionar como um ambiente para os parceiros da relação poderem expor o que eles realmente sentem, que às vezes na situação cotidiana não é possível. E o terapeuta vai ver aquele casal não como dois indivíduos, mas como um todo que é maior que a soma das partes. Por isso que a gente fala de uma subjetividade em comum, né? A gente precisa criar uma narrativa que junte a subjetividade e a história de vida de cada um, honrando a individualidade de cada um e que permita que o casal explicar o porquê que o casal vem tendo aqueles conflitos, né? E aí a gente aumenta a flexibilidade psicológica, a gente entenda por que que aquelas pessoas vêm tendo aqueles problemas, o que que fazem eles entenderem os problemas daquele jeito, né? Por que que pra mim uma relação boa é de um jeito e pra ti a relação boa é de outro? Por que que pra mim, quando a gente tem um conflito, é de um jeito e pra ti é de outro? E isso permite que a gente construa esse compromisso com os valores de uma relação. Uhum. É isso, Lai. Eu acho que em última questão, né, em último ponto, um relacionamento saudável é aquele em que o casal quer evoluir junto, né? O casal Perfeito. está disposto a passar por situações de é tipo um músculo que se rompe, mas se regenera, né? Tá disposto a passar pelos rompimentos de uma relação, mas reparar. Uhum. É isso, gente. Acho que é isso. 8 horas certinho. 8 horas certinho. Obrigada, Eriquinha. Obrigada por ter Eu que participado. agradeço, Lari, pelo convite. Sério, muito bom estar aqui com você depois de 2 anos, eu acho, Tantos, aí de tantos se milhares ver. de anos. Pois é. Tchau, É isso. beijos. Tchau, gente. Boa noite. Boa Beijo. noite. Brigadão. Tchau, tchau.